Saudamos a todos os presentes, aqueles que nos visitam, sintam-se acolhidos no nosso meio. E antes de iniciarmos o culto, nós temos alguns avisos. No dia 1º de setembro, nós teremos um encontro de casais. Então, convido todos os casais, os que estão nos visitando também, para participar. Nesse encontro, nós pedimos para quem for participar que traga um prato de doce ou salgado para uma confraternização após a nossa reunião. 1º de setembro, primeiro sábado de setembro, encontro de casais. Nós temos um convite de casamento, né? A Bianca e o Henrique convidam, né, para a cerimônia religiosa do casamento, a realizar-se no dia 15 de setembro de 2018, às 17h30, na primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, na rua 5, número 1445. A igreja está convidada a participar da cerimônia religiosa do casamento do Henrique e da Bianca. Hoje é um dia especial, nossa orquestra comemora 14 anos de existência e começou com poucos irmãos e hoje nós temos um grupo grande. Momento de gratidão a Deus, nós estaremos orando por nossa orquestra e louvando a Deus por mais um ano de vida dessa orquestra. Vamos iniciar o nosso culto com o prelúdio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém que estás construída como cidade, compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos louvar a Deus com o hino de número 33. Os irmãos podem se assentar. Convido para a oração inicial o reverendo Nelson Nascimento, que faça essa oração. Bendito Deus, nosso Pai amantíssimo, Senhor soberano dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas, Senhor da igreja. Estamos na Tua presença, iniciando este culto de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Se aqui estamos, ó Deus, é porque Tu nos trouxeste. Tu colocaste em todos os corações que aqui estão o desejo e as condições
para estarem aqui te louvando, te adorando na beleza da tua santidade. Ó Deus, nós te damos graças pelo teu amor insondável, que conforme acabamos de cantar, é a maior das maravilhas que tu tens operado na vida do homem, na vida do ser humano, trazendo-os, ó Pai, a tua graça salvadora em Cristo Jesus. Ó Pai, nós te damos graças pelas bênçãos incontáveis que tens dispensado sobre as nossas vidas, sobre toda esta igreja, sobre cada família, sobre cada coração, desde o menorzinho até o mais idoso. Ó Pai, nós te damos graças de modo especial, porque hoje estamos comemorando o aniversário desta orquestra, que tem sido um instrumento de bênção nas tuas mãos, para conduzir o povo ao teu louvor, à tua adoração. Rogamos-te que tu estejas sempre abençoando esta orquestra. Abençoa cada um dos seus membros, cada instrumentista. Abençoa os líderes que têm estado à frente para regê-la, para orientá-la. Que tenham sempre, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito e o desejo de realizar esta obra tão maravilhosa, tão grandiosa, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja. Ó Pai, abençoa todos os corações aqui presentes, as famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam comparecer, onde eles estiverem, que a tua graça se manifeste sobre a vida deles. Pedimos pelo reverendo Sebastião, que está ausente, guarda-o, ó Deus, na sua viagem de volta. Abençoa os familiares enfermos, familiares da dona Célia, que a tua mão esteja sobre eles, ó Pai, restabelecendo e cuidando de cada um deles todos. Pedimos por todos os enfermos da tua igreja, pedimos por todos aqueles que passam por momentos de privações, de lutas, de ansiedade, que tu sejas sempre o Deus presente, o socorro nas tribulações, sempre assistindo, ó Deus, a cada coração, a cada família, a toda a tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, toda falha, todo pecado, toda negligência. Fortalece-nos sempre. Assiste-nos a cada momento com o teu Santo Espírito, para o bem de cada um de nós e para a glória do teu nome. Nós suplicamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós teremos um momento de oração silenciosa para a confissão dos nossos pecados, e a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O pecado, como a Bíblia toda discorre, ela é o que causa a separação entre Deus e o homem. E um pecado não confessado, um pecado que nós não nos arrependemos dele, ele é o suficiente para nos condenar ao inferno. Portanto, nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, confessar as nossas faltas, para termos acesso ao nosso Deus. E o próprio Deus providenciou o meio pelo qual nós obtemos a redenção, que é o Filho dele, Cristo, pagou de uma vez por todas por nossos pecados. Mas mesmo assim continuamos pecando. Então é necessário que o cristão confesse as suas faltas e que o pecado na vida do cristão não seja algo planejado, mas algo que aconteceu por um acidente ou contra a sua própria vontade. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, confessando a Deus as nossas faltas, e após alguns instantes eu convido o presbítero Baltazar que faça essa oração em voz audível. Pai querido, como nós precisamos nos arrepender cada dia dos nossos pecados, confessá-los, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor agora, nesse momento, confessando, pedindo perdão, que o Senhor realmente transforme os nossos corações, ó Pai. Nos ajude a andarmos de uma maneira digna, de uma maneira reta. Nós sabemos das lutas que nós temos, das dificuldades. Por isso nós entendemos, ó Pai, quando o Senhor diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Nós precisamos do Teu perdão, da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Que o Senhor intervenha na vida de cada um de nós, ó Pai. Nos perdoe, nos purifique e nos ajude nessa caminhada até chegarmos a Jerusalém celestial. Muito obrigado por tudo, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tendo confessado as nossas faltas, vamos continuar louvando a Deus com cânticos. Eu convido a igreja a se colocar em pé para louvarmos a Deus. O primeiro cântico se chama Resplandeceu. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações.
derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, para que através do nosso viver outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Resplandecer. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, para que através do nosso viver outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Resplandecer. Próximo cântico, bom estarmos aqui. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. A igreja pode se assentar. Irmãos, nós teremos agora uma oração de gratidão e súplica por diversos motivos. E a nossa gratidão no dia de hoje é pelo aniversário da nossa orquestra, que tem servido a Deus e a Igreja Presbiteriana do Brasil. E o reverendo Sebastião, na impossibilidade de estar presente, ele e a Célia deixam o seu cumprimento para a orquestra e desejando as mais ricas bênçãos para essa orquestra que tem servido a Deus e esta igreja. Nós temos outros motivos, né? A dona Marta Joy, que passou por cirurgia recentemente, ela está presente conosco. Dona Maria Clara, que também passou por uma cirurgia delicada, está conosco hoje. É motivo de gratidão, de alegria a Deus. E estamos felizes com a presença de vocês e temos visto que Deus ouve as nossas orações e tem cuidado dos seus filhos. Estamos alegres também com todos que estão nos visitando. Sintam-se bem no nosso meio, que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, que você compreenda a vontade de Deus para a sua vida. Sejam bem-vindos no nosso meio. Irmãos, nós vamos orar também, suplicando por aqueles que estão impossibilitados de estar presente na casa de Deus, por motivos de saúde, por motivos diversos, por tristezas muitas vezes que a vida tem colocado diante de alguns membros da nossa igreja que estão fracos. E nós devemos encorajar esses nossos irmãos a vir, a cultuar a Deus, a buscar a presença de Deus para encontrar o amor que só Jesus pode trazer. Eu convido para essa oração o presbítero Fernando dos Santos, que faça essa oração de gratidão e súplica. É com grande alegria, ó Deus, que estamos aqui essa noite para te adorar, para te cultuar, para cantar louvores, para ouvir a tua palavra. E agradecemos-te, ó Pai, de todo o nosso coração por todas as bênçãos que temos recebido das tuas mãos, pelas nossas vidas e pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Neste momento nós te agradecemos pela nossa orquestra, pelo nosso conjunto musical, que tudo que está em nosso coração, ó Pai, possa ser expressado pelos nossos instrumentos
e que esse som, ó Pai, chegue ao teu trono de glória para te louvar, para te adorar, e que o nosso eu desapareça, ó Pai. Que somente esses hinos, esses cânticos que executamos seja somente para engrandecer o teu nome, ó Pai. Para levar a palavra cantada a quem ainda não te conhece. Agradecemos-te pelas vidas de todos os nossos irmãos, componentes, e que o Senhor continue, ó Pai, nos capacitando, nos conduzindo, juntamente com o nosso regente, para louvar o Senhor, ó Pai. Nós também suplicamos-te neste momento, pelos nossos enfermos, por todas as pessoas que necessitam, ó Pai, de uma bênção especial, e que o Senhor conforte, ó Pai, esses corações que estão passando por dificuldades de doenças ou outras dificuldades, que o Senhor conhece todas elas, ó Pai. Sim. E nós pedimos-te que o Senhor abençoe e console esses corações, para que também, se não estiverem aqui, que possam vir cultuar o teu nome juntamente conosco, ó Pai. Agradecemos-te por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus com o coral.
Mesmo assentados com reverência ao Senhor, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos em atitude de oração louvar a Deus com o hino 352. Pode assentar-se. Irmãos, a maioria das pessoas concorda que é mais fácil louvar a Deus quando tudo está correndo bem nas nossas vidas do que quando não estão. E por todo o livro dos Salmos nós vemos que os escritores, os autores louvarem a Deus em quase todos os tipos de circunstâncias. Seja tempos bons, tempos ruins, mas eles estão louvando a Deus. Os salmos refletem uma gama de emoções do povo de Deus, mas o fio comum que vemos é o louvor. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos últimos 5 salmos do livro. Cada um começa e termina com as mesmas palavras, aleluia, ou louvado seja o Senhor, que é o significado. E parece apropriado fechar o livro com 5 salmos que se concentram em louvar a Deus. É como se aqueles que compilaram o livro quisessem comunicar o ponto de que, no final de tudo, a principal atitude que devemos cultivar é o louvar a Deus. Então, essa noite nós voltamos a nossa atenção para o Salmo 146, o primeiro desses 5 últimos salmos de louvor. O Salmo 146 começa com um mandamento: louvado seja o Senhor, ou aleluia.
Por que eu falo, começo com mandamento? Na cultura judaica, a palavra aleluia, ela fazia parte da liturgia. E aleluia era uma resposta dada ao líder da liturgia, como se hoje algumas igrejas, algumas pessoas falam amém, de acordo com o que a pessoa fala, você fala amém. E o aleluia era assim na época, na cultura judaica. Era uma resposta dada a quem estava com a palavra. E nesses 5 últimos salmos, o aleluia aparece no início. E isso é fora do comum. Tá? Em vez de aleluia ou louvado seja o Senhor, né, colocado como resposta, ele é colocado no início. E quando colocado no início, tem uma ênfase. Significa que ele é uma ordem. Exige uma resposta. É uma ordem dada que exige uma resposta. E talvez por isso o autor do Salmo, quem compilou o livro dos Salmos, né, inspirado por Deus, deixou esses 5 últimos salmos com essas expressões. Aleluia. Começando. Uma ordem. Isso significa que toda a nossa vida, tudo que nós somos, que fazemos, no final ela tem que culminar para o culto a Deus, para o louvor a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a ordem de louvar. A ordem de louvar. Portanto, nesse contexto, a frase louvado seja o Senhor, ou aleluia, é uma ordem dada à congregação que está reunida para o culto. Um chamado para que todos adorem e honrem ao Senhor. É interessante, no entanto, que o autor, ele não para com o comando, né? Nos versos seguintes ele declara: tudo o que eu sou, louve, deve louvar ao Senhor. Ele não apenas diz aos outros como fazer, mas ele fala: Senhor, que a minha vida seja assim. Ele não quer louvar a Deus sem entusiasmo, mas ele declara que quer louvar a Deus com cada fibra do seu ser. Nós devemos o quê? Nos esforçar para ter a mesma atitude. Devemos procurar o louvor ao Senhor com tudo que nós somos. Em outras palavras, devemos ser genuínos no nosso louvor. Não devemos meramente vir ao culto, cantar cânticos, hinos, como nós já fizemos nesse culto, elogiar com os nossos lábios, mas não com as nossas vidas. Deus quer o quê? Que sejamos genuínos. Ele quer com os lábios e com o coração. Ele quer o louvor completo da nossa vida. E ele leva um pouco mais adiante. O versículo 2 ele diz: eu louvarei o Senhor enquanto eu viver. Eu vou cantar louvores ao meu Deus com o meu último suspiro. Então, enquanto eu puder, eu estarei louvando a Deus. O que ele está dizendo? É que não apenas o elogio, o louvor deve envolver tudo que somos, deveria ser o padrão contínuo das nossas vidas. Muitas pessoas pensam que louvar a Deus se concentra apenas no culto. Durante a semana, eu não estou louvando a Deus. Pelo contrário, nós devemos louvar a Deus com as nossas vidas. E muitas pessoas pensam nos termos louvor e adoração como substantivos e não como verbos, como ação. Não é incomum ouvir alguém dizer, né, fora da igreja: a adoração foi boa hoje. Nossa, como o culto foi bom hoje. E essa é uma afirmação peculiar porque adorar a Deus sempre é bom. O que a maioria das pessoas querem dizer quando fazem uma declaração como essa é: nossa, gostei muito da música. Ou, aprendi muito, o sermão tocou meu coração. E essa não é a concepção bíblica de louvor ou de adoração. Adoração não é um lugar para onde vamos, ou o evento que participamos. Adoração é o que nós fazemos. Muitos dentro de igrejas pensam que se forem à igreja, se eu for lá de manhã, se eu for à noite, adorar a Deus, eu já prestei meu culto e está tudo resolvido para a próxima semana. Não. A nossa vida diária, durante a semana, ela tem que culminar no culto a Deus. E o culto é a expressão máxima da nossa adoração. Por quê? Durante a semana, individualmente, adoramos a Deus, cultuamos a Deus com a nossa vida. E aos domingos nós nos reunimos, ou no culto público, com o corpo de Cristo, para o louvor a Deus.
É possível participar de todos os trabalhos de uma igreja e, no entanto, não louvar a Deus. O verdadeiro louvor requer participação ativa da nossa parte, num nível mais profundo. O verdadeiro louvor é voltar os nossos corações e a nossa mente para Deus e honrá-lo. E há muito mais do que isso. O salmista diz que quer louvar ao Senhor com tudo que está nele e que quer louvar o Senhor enquanto viver. E essa atitude está no coração da adoração verdadeira. A verdadeira adoração não termina quando saímos desse templo. A verdadeira adoração deve estar no centro de tudo o que nós fazemos. E diante disso, o que não fazer? O salmista nos deu uma noção do que significa louvar ao Senhor. E ele continua a explicar, dando instruções sobre como louvar o Senhor. E ele começa dizendo como não louvar ao Senhor. Então ele nos diz como louvar, e a sua tese básica é simples. Devemos louvar a Deus refletindo sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, e depois disso vivendo a nossa vida com base nessa verdade. E os versículos 13 e 4 diz assim: não confieis em príncipes, nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ele diz então que nós não devemos o quê? Confiar nos homens, mas no Senhor. Seu raciocínio é simples. Os homens não são capazes do quê? De efetuar mudanças duradouras na nossa vida. Eles podem parecer nos dar esperança a um curto prazo, mas no final das contas, todos os seres humanos descobrem o quê? Que não são poderosos tanto quanto pensam. E até mesmo o ser humano mais poderoso morrerá e perderá qualquer autoridade ou poder que ele acha que ele possui. Então, não há garantia de que um ser humano possa realmente o quê? Mudar alguma coisa. Não só os seres humanos morrem, mas ficam doentes, perdem sua posição de poder ou descobrem que aquilo que pensavam poder realizar era algo que não podiam fazer. Então, Deus não está sujeito nessas limitações. Ele transcende. Deus é transcendente. Devemos olhar para Deus e somente para segurança, para orientação e para salvação que Ele oferece. É um princípio simples. Contudo, se nós formos honestos, nós vamos admitir que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nos homens do que em Deus. Nós colocamos a nossa confiança em todos os tipos de coisas além de Deus. Por exemplo, nós podemos confiar. Nós estamos perto das eleições. Nosso país está passando por uma crise econômica, financeira, moral. E muitos podem achar e colocar a confiança num líder político, numa ideologia, para corrigir os problemas que nós estamos tendo. E nós vamos nos frustrar quando nós colocamos a nossa confiança nos homens. Não significa que eu não deva votar, não significa que eu não deva exercer meu compromisso. Mas eu devo exercer sim, com sabedoria, mas não botar confiança que vai entrar o salvador da pátria lá e vai resolver todos os problemas do Brasil. Não, não vai. Um professor cristão, ou até mesmo um pastor, porque ele sempre parece saber o que dizer. Meus irmãos, nós não podemos olhar para homens, nós temos que olhar para Deus. Homens erram, homens falham. Um analista financeiro, agora eu estou tranquilo, todos os meus investimentos estão na mão do analista e meu futuro, minha aposentadoria está garantida. Nós não podemos confiar em homens. Nossas habilidades ou na nossa ética, no trabalho, porque vai garantir o nosso sucesso. Na nossa bondade em oposição à graça de Deus. A verdade é que existem muitas maneiras pelas quais nós confiamos nos homens em vez de confiar em Deus. E isso é lógico, entendemos porque é melhor confiar em Deus do que nos homens, mas é difícil realmente o quê? Confiar em Deus na prática, na hora que nós estamos passando pela tribulação, pelo desafio, ou que estamos no fundo do poço. Aí é difícil.
Vejamos onde nós estamos confiando, meus irmãos. Então, eu vou fazer alguma série de perguntas aqui para que os irmãos respondam no seu íntimo, no seu coração. Qual que é o seu lugar primeiro de refúgio? Quando tudo parece estar caindo aos pedaços, para onde você se volta em primeiro lugar? Você pede ajuda imediatamente do Senhor? Suspeito que, se formos sinceros, mais uma vez, a maioria de nós, a resposta é não. E se não, nós estamos declarando que estamos confiando em outra coisa primeiro do que no Senhor. Muitas pessoas, quando se deparam com um problema, eles vão tentar resolvê-lo de inúmeras formas. Aí depois falam, não tenho mais o que fazer. Pastor, o senhor pode me ajudar? O senhor pode orar comigo? Depois que já está tudo estraçalhado. A maioria de nós, se for sincero, faz isso. Em segundo lugar, olhe para o que você dedica o seu tempo. Se é algo realmente importante para nós, nós arranjamos tempo. Isso é fato. Pense em como você lida com o seu calendário. Se você tem duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo, como você decide qual delas que eu vou priorizar? A maioria de nós decide que qualquer coisa que julguemos mais importante é que nós teremos tempo para ela. A coisa em que você ganha tempo lhe dá o quê? Uma pista de onde você deposita a sua confiança, a sua esperança. A maioria das pessoas, quando se depara com uma oportunidade de ir a um evento pelo qual você está ansioso, está esperando, está aguardando aquele evento, seja ele um show no qual você comprou ingresso, seja qualquer outro tipo de evento ou atividade que você goste, vocês abandonarão esses planos rapidamente se perceber o quê? Que os seus filhos precisam de você. É algo que você vai priorizar mais do que qualquer evento. Seu filho, sua família, seu pai, sua mãe. Se bem que hoje em dia muitos filhos não estão honrando os pais e é capaz de ir ao evento e desprezar os seus pais. Nós sempre damos tempo para as coisas que são mais importantes para nós. Isso levanta uma questão. Você tem tempo para Deus? Ou o que Deus está recebendo de você? O que sobrou? Em terceiro lugar, veja os conselhos que você segue. Quem é o teu conselheiro? Quando você não tem certeza do que fazer, conselho de quem você segue? Não é errado pedir conselho aos nossos amigos. Não é errado procurar o conselho de especialistas. Deus deve ser aquele a quem nós voltamos em primeiro, mas não tem nada de errado em buscar a ajuda de um especialista. Seja amigo, seja família, né? E a questão é, o que você faz quando o conselho do especialista contraria a vontade de Deus, as instruções que Deus nos dá? Você segue as instruções do Senhor ou confia no conselho dos outros seres humanos? Você confia no Criador ou nas criaturas? Aonde você tem depositado a sua confiança? Antes dos irmãos responderem rápido demais, né, na mente do Senhor, nas mentes suas, vejamos maneiras pelas quais nós temos a tendência de ignorar o conselho de Deus em favor da sabedoria humana. Uma delas é, Deus nos orienta o quê? A perdoar 70 vezes 7, a perdoar aqueles que nos magoaram, aquele que nos feriu. Mas o mundo não. O mundo diz que se perdoarmos essas pessoas, eles vão fazer de novo com a gente, vão nos prejudicar novamente. Nossos amigos podem nos dizer que nós estamos o quê? Justificados em não perdoar. A nossa raiva é justificada. Então ficamos o quê? Amargurados. Outro ponto. Deus nos diz que Ele planejou a intimidade sexual para ser reservada entre marido e mulher. Mas o mundo diz que esse padrão é impossível de seguir
e que não é saudável negligenciar a nossa necessidade de intimidade sexual. E diante do que o mundo fala, nós vemos outros que parecem estar o quê? Desfrutando desse estilo de vida sexualmente imoral, sem consequências. Então, nos sentimos o quê? Justificados no nosso pecado, na nossa imoralidade. Muitos jovens estão em pecado sexual e não estão ligando para o que está acontecendo, porque não tem problema nenhum para o outro ser humano, né? Mas o pecado está em relação a Deus. Você está defraudando o seu próximo. Mas é uma orientação de Deus e uma orientação do mundo. Quem que nós estamos ouvindo? Deus nos diz que nós não devemos fofocar sobre as pessoas, mas o mundo diz que precisamos compartilhar o que nós ouvimos sobre os outros, porque é importante que todos saibam dessas coisas. Nós nos sentimos importantes quando nós estamos com o conhecimento na mão, então nós nos animamos com as fofocas. Deus nos diz que a melhor maneira de amar alguém é contar a ele sobre Jesus. O mundo diz que é malvado, é cruel dizer às pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam de um Salvador, que elas precisam de Jesus. E aí muitas vezes quando nós estamos diante de uma oportunidade de falar de Cristo para as pessoas, nós nos sentimos intimidados, porque podemos ser o quê? Taxados de loucos, taxados de bobos, fanáticos, e aí não falamos do Senhor Jesus para as pessoas. A nossa preocupação é falar, eles não vão entender, é melhor não falar nada não. Religião não se discute, né? Nós não estamos discutindo religião, nós estamos falando do Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida para perdoar os pecados do mundo inteiro. Mas nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Então, diante disso, meus irmãos, não deixe de pregar o Evangelho por intimidade, por medo, por ficar angustiado, achando que você vai ser excluído de um meio social. Quem é mais importante, o meio social ou Deus? Estamos cercados por todo tipo de conselhos humanos que contradizem as Escrituras. Quando escolhemos ignorar as instruções de Deus em favor de seguir a sabedoria humana, estamos demonstrando o quê? Que a nossa confiança não está em Deus, mas está nas pessoas. Por fim, olhe para você mesmo. Você acha que se compara com outras pessoas? Você olha para algumas pessoas e pensa, eu sou melhor que aquela ali. Nossa, muito melhor. Nós nunca admitiríamos isso em voz alta, principalmente dentro de uma igreja, né? Mas a verdade é que a maioria de nós faz isso. Algumas pessoas, talvez você escolheria para nunca sentar na mesma mesa com ela. Ela fala, não vou sentar com aquele ali não. Talvez você excluiria. Não vou assistir jogo com aquela pessoa não. E Deus, né? O Senhor diz que devemos o quê? Amar ao próximo como a nós mesmos. Deus diz também que cada um de nós é um pecador, mas que Ele nos concedeu perdão. Deus diz que qualquer justiça que tenhamos vem dEle, não de nós. Se nós agimos de um modo superior aos outros, estamos o quê? Colocando a confiança no nosso julgamento humano e não no julgamento perfeito de Deus. E muitos de nós cometemos esse erro, esse pecado. Então isso são coisas que nós não devemos fazer, não confiar nos homens. E o que nós devemos fazer? O salmista diz que não devemos confiar nos seres humanos ou dispositivos humanos, ou até em nós mesmos, mas devemos confiar em Deus. No verso 5, ele contrasta o quê? O que acontece com as pessoas que confiam no Senhor e não nos homens. Ele diz, bem-aventurado o que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Bem-aventurado significa feliz. O salmista diz que aqueles cuja esperança está em Deus e somente Deus são alegres, abençoados, bem-aventurados. Devemos parar e perguntar, o que significa então esse bem-aventurado, abençoados, alegres? Bom, não significa que você
vai ter uma vida fácil. Não. Não significa que Deus lhe concederá grande riqueza e vai te impedir que você se adoeça ou sofra dificuldades. Também não. O que o salmista e o resto da Bíblia nos diz é que, como a verdadeira adoração é mais sobre o interno do que o externo, a verdadeira alegria é mais sobre uma atitude interna do que externa. Sobre as nossas circunstâncias externas, principalmente. E quando as coisas começam a ficar ruins, quem confia em Deus pode o quê? Permanecer confiante, até mesmo alegre. Por quê? Quem confia nos homens se desespera. Quem confia em homens se desespera diante de uma situação ruim. E quando a nossa confiança está nos homens, circunstâncias difíceis são um sinal o quê? De fracasso. E aí eu chego nesse ponto, nós não temos o quê? Para onde recorrer. O homem, ele é limitado, meus irmãos. E tudo que nós podemos fazer é o quê? Começar a procurar outra pessoa para seguir. Ah, aquele ali me decepcionou, eu vou procurar outro. Ah, esse me decepcionou também, eu vou procurar o próximo. E isso não tem fim. Jeremias já disse, maldito o homem que confia no homem. Mas se a nossa confiança está no Senhor, quando surge um problema, não precisamos o quê? Nos desesperar, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Podemos não entender por que estão acontecendo essas coisas, como estão acontecendo. Mas podemos não entender, né? Porque Deus não está o quê? Parando o que está acontecendo. Mas nós entendemos que Ele ainda está no controle. E que Ele realmente sabe o que é melhor para as nossas vidas. E no restante do Salmo, o autor enfatiza esse ponto. Ele olha para a natureza do Senhor e os caminhos que Ele nos provê. E essas coisas nos dão o quê? Segurança de que podemos confiar nele. Os versículos 7, 6 a 10 diz assim: que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é fiel sempre. Nós é que não somos fiéis. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão, a viúva. Ele, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Do ponto que o autor está enfatizando é que nós podemos colocar nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Ele provou ser fiel de geração em geração. Nos tempos em que nós somos tentados a confiar nas coisas do mundo, nós devemos o quê? Reservar um tempo para olharmos para o histórico de Deus na nossa própria vida. Para um pouquinho, olha o que Deus fez na sua vida até aqui. Analisa todas as coisas boas que Deus fez. Faz esse histórico na sua vida. É muito mais do que as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Olhe de volta para as maneiras que Deus provou ser fiel. Veja como Ele cumpriu as promessas. Olhe para os tempos do seu passado, quando percebeu que o caminho de Deus era melhor do que o seu. Hoje estamos celebrando 14 anos da Orquestra Filadélfia. A orquestra, ela é capaz de nos emocionar. A orquestra, a música como um todo, né? O coral e a orquestra juntos. Que harmonia, que alegria. Que dia feliz. Isso compõe um verdadeiro louvor. Se cada elemento que está aqui presente, se cada elemento que veio ao culto, entender que o verdadeiro louvor, ele flui do coração, é interno, não externo. Nós não estamos aqui para aparecer, eles não estão aqui para se exibir, não é um show, não é uma apresentação. O verdadeiro louvor é mais do que apenas cantar, tocar, é sobre regozijar-se na bondade de Deus, ser grato por sua consistência, confiar, seguir sua orientação. O verdadeiro louvor nasce do nosso amor a Deus pelo que Ele fez por nós. E tal atitude só vem quando nós entendemos o caráter de Deus.
o suficiente para saber que Ele é digno de ser confiável e louvado. Quando nos lembramos da natureza de Deus, nós não podemos deixar de louvá-lo. Eu não sei o que está passando pela vida da maioria de vocês, meus irmãos. Muitos podem ter vindo a essa igreja, a esse templo, por obrigação. Talvez você não se sinta bem louvando a Deus. Veio apenas cumprir uma formalidade. Eu espero que você veja que louvar a Deus é realmente a única resposta apropriada para os cristãos. Cristão, por definição, são pessoas que reconhecem que merecem a condenação e não podem mudar esse fato por conta própria. Os cristãos reconhecem que a nossa única esperança é pedir a Deus o quê? Para fazer aquilo que nós não podemos, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Se você é um crente, então entenda que o que Deus lhe deu em Jesus Cristo, Ele encontrou a maior necessidade que você poderia ter, a necessidade de perdão. Se entendemos o que nos foi dado, então é impossível não louvar a Deus. Se achamos difícil louvá-lo, é porque nós esquecemos de quem Ele é e o que Ele fez. Ou, muitas vezes, pelo fato de sabermos que a maravilhosa graça de Deus nos salva, e o fato de que, a partir do momento que eu sou salvo, Deus nunca vai permitir que eu perca, eu desprezo as coisas simples, como prestar um culto comunitário, como estar junto em comunhão com os irmãos. Só Ele pode sustentar e nos salvar, meus irmãos. Nossas circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Nossos sentimentos podem mudar, mas o amor de Deus por nós não muda. Em todos os casos, nós vemos que Deus é o único em quem nós podemos confiar. Quando realmente entendemos essa verdade, isso vai mudar a maneira com a qual nós louvamos a Deus, o jeito que nós louvamos a Deus. Mesmo quando não entendemos por que as coisas estão acontecendo, e se nós estamos passando por dificuldades, seja de qual ordem for, nós devemos, em vez de entrar em pânico, podemos nos alegrar com a suficiência perfeita de Deus. Quando entendemos quem é Deus e o que Ele fez, nós louvaremos com toda a nossa alma. E não será algo que tenhamos que pensar muito a respeito. Será espontâneo. Isso acontecerá o quê? Naturalmente. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que nos ajude a louvá-lo com todo o ser, com tudo que nós somos, com a nossa vida. E que, quando você sair desse templo aqui, você louve muito mais a Deus com a sua vida. Que as pessoas possam enxergar Deus nas suas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.
Convido a igreja a se colocar em pé, nós faremos oração e seremos despedidos com a bênção. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, que esse culto, ó Pai, seja somente para a tua glória, ó Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, nosso louvor, que aqui prestamos hoje, Senhor. Senhor, nos dê a compreensão da Tua Palavra, Pai, que as nossas vidas devem ser vidas que cultuam a Ti, Senhor, e que as nossas vidas culminam no culto a Ti, Senhor. Senhor, abençoe, ó Pai, todos que estão presentes, ó Deus. Abençoe o reverendo Sebastião, que está em viagem, e sua esposa. Abençoe a família da Célia, Senhor, a sua prima Augusta, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor, tendo misericórdia dessa vida, ó Deus. Sê com todos os nossos irmãos que estão distantes, ó Pai, aqueles que viajarão agora após o culto, ó Deus, protegendo, ó Pai, a vida, Pai, desses que pegarão a estrada, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos a cada dia mais, Senhor, te cultuar, engrandecer o Teu nome, ó Pai. Receba, Pai, a adoração e que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para que possamos testificar de Ti, Senhor, onde quer que estejamos, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode assentar-se.